Boa noite, família Hope. Graça e paz a todos. Amém? Sejam bem-vindos que estão nos visitando nesta noite. E eu quero aproveitar, a oportunidade de desejar a todos um feliz ano novo, para aqueles que eu não consegui desejar, Um feliz ano novo, um ano que seja muito próspero, abençoado, um ano que você tire tempo para o Senhor, que você tenha conhecimentos direto dos céus, direto de Deus, das mãos de Deus, o conhecimento dEle a todos vocês. Que o Senhor abençoe a sua casa, seu emprego, os seus negócios, a sua família, e que seja um ano próspero, cheio da graça e do amor de Deus para todos nós. Amém, queridos? Deus abençoe. Então vamos lá, esse é o nosso último domingo do mês, passa rápido, E nós vamos estar então finalizando este tema do mês, que é um dia de cada vez. E a minha mensagem é fiel no pouco. E eu quero ler com vocês, você que trouxe a Bíblia, ou aqui no telão mesmo, sinta-se à vontade no seu celular. Lucas 16:10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando nós lemos esse versículo, queridos, de Lucas 16:10, muitas pessoas pensam, que Jesus está falando somente de dinheiro, de ofertas, de dízimos, de bens materiais. Mas, de fato, o contexto, ele envolve, sim, recursos financeiros. Mas o princípio que Jesus, ele quer nos ensinar nesta noite, ele quer trazer para nós, vai muito além disso. Vai muito além disso. Ele está falando sobre fidelidade. Uma palavrinha grande, E profunda. Fidelidade. E não é só a fidelidade nos dízimos, nas ofertas que nós trazemos até a casa do Senhor, como parte da nossa generosidade, Porque ser dizimista, ser ofertante, nada mais é do reflexo da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então você não é obrigado a ser dizimista e ofertante. Mas você traz por quê? Porque você reconhece o que Deus tem feito por você. Então é um reflexo da nossa fidelidade. É um reflexo da nossa conversão a Cristo. Amém, queridos? Nós devemos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Principalmente na nossa área espiritual, que é onde o inimigo trabalha e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. A fidelidade de Deus, a fidelidade que Deus espera de nós, ela não começa no nosso bolso, ela começa no nosso coração. Como eu disse, as ofertas, dízimos, é o reflexo da nossa fidelidade a Deus. Então, a fidelidade que Deus quer de nós não começa no bolso, começa no nosso coração. E antes de Deus confiar a nós bens materiais, promoção no nosso emprego, carro zero e por aí vai, Ele observa como nós estamos cuidando da nossa comunhão com Ele, da nossa particularidade com o Senhor. Ele observa se nós estamos sendo coerentes nas nossas escolhas, escolhas diárias, naquilo que nós temos buscado durante o nosso dia, e também do nosso caráter. Então a fidelidade de Deus na parte espiritual, ela é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com o Senhor. E é no pouco, queridos, que o Senhor nos forma, nos molda, nos prepara para grandes outras coisas que virão, que o Senhor está preparando para nós. Então, às vezes, nós queremos ser crentes micro-ondas. Vocês já ouviram? Crente micro-ondas, que quer tudo rapidinho, rapidinho. E não funciona assim. A nossa vida cristã, ela é diária.
A nossa conversão com Cristo, ela é diária. E ela é devagar. Um ponto de cada vez. É como se você estivesse subindo uma escada. É um degrau de cada vez. A gente não consegue subir uma escada do primeiro para o 10º degrau. Então, ela é assim, ela é devagar. E nós, muitas vezes, esperamos que Deus muda, né, a nossa vida através de grandes acontecimentos. Nós desejamos que Deus muda as situações que nós estamos vivendo da noite para o dia. Que Deus age, né, em grandes decisões ao nosso favor. Que Deus faça milagres extraordinários, que todos possam ver e reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Mas na maioria das vezes, irmãos, Deus não age assim. Deus não age dessa forma. Deus age nas pequenas mudanças do nosso dia a dia. Deus age nas pequenas atitudes que nós tomamos e decidimos no dia a dia. E é difícil? Claro que é difícil você vigiar, né? E tomar uma posição de que agrade a Deus, para que nós mostramos a nossa fidelidade com Ele. É difícil, mas é possível. E a palavra de Deus, ela é transformadora. Quando nós lemos, algo de novo acontece. E são nas decisões simples que nós tomamos no dia a dia. E às vezes elas são até invisíveis aos nossos olhos. Quando ninguém está vendo, é naquele momento, é naquele ato que Deus forma o nosso caráter. O pastor Elias uma vez pregou aqui, já falou várias vezes, né, de que às vezes eles iam fazer lá o negócio do imposto de renda. E muitos amigos perguntavam para ele, e aí, vamos fazer lá em tal pessoa, que ele vai restituir tudo para a gente? A gente sabe que está errado. E a gente vai fazer mesmo assim? Não. Nós vamos fazer o que é o certo. E é nesse ponto, nessa pequena diferença, que você diz não para a coisa errada, para o pecado, que Deus molda o seu caráter. É quando nós dizemos não àquilo que desagrade a Deus. É nesse momento que Deus molda o nosso caráter. E a palavra de Deus nos ensina que o pouco não é desprezível. Pelo contrário, o pouco irá revelar em nós, queridos, se nós somos justos ou injustos. E hoje nós iremos refletir um princípio espiritual que Deus colocou em meu coração e eu quero trazer para vocês. Que grandes mudanças espirituais são frutos de pequenas obediências vividas um dia de cada vez. Já foi falado, né, sobre a nossa ansiedade, que o pastor Elias pregou também. Experimenta viver um dia de cada vez. O amanhã não nos pertence. Os problemas de amanhã, eles virão. Não tem como a gente falar, não vem não, deixa para outra semana, não tem como. Eles virão. Mas a forma que você vai liderar, como você vai conduzir esses problemas desses dia a dia, que fará toda a diferença na sua fidelidade com Deus. Eu não sei vocês, mas eu fiquei até surda com louvor aqui. O som estava alto, e eu estou bem de frente com a caixa, fiquei até meio surda. Primeiro ponto para nós. Pequenas brechas geram grandes quedas. Nós vamos ler em Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: apanhem as raposas, as rapozinhas, que devastam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Para quem não sabe, as raposas e as rapozinhas, elas representam as nossas brechas.
as brechas que nós abrimos para o inimigo atuar, para ele entrar e agir contra nós. São os pecados tolerados. Você já ouviu alguém falar em pecado de... como que fala? O meu sobrinho que falou uma vez aqui, pregando para a gente lá na outra igreja, pecado de estimação. Isso. Pecado de estimação. Você peca, peça perdão a Deus, fala, não vou mais fazer aquilo não. Daqui a pouco eu estou lá de novo, fazendo aquilo errado, de novo. Isso é o pecado de estimação. Você não consegue largar aquilo. As atitudes aparentemente inofensivas também faz um grande rombo na nossa vida espiritual. Que com o tempo, queridos, destroem tudo o que Deus está construindo e fazendo florescer em nossas vidas. São alguns pontos que, se nós pararmos para pensarmos, nós sabemos aonde erramos. Não precisa ninguém falar. Eu sei onde eu erro, eu sei o que eu faço que não é do agrado de Deus. Eu sei o que entristece o Espírito Santo. Eu não sou criança, não sou inocente, para não saber o que eu estou fazendo de errado, aonde eu estou pecando. Mas nós temos a oportunidade de mudar, de fazer a diferença. E antes de falarmos sobre sermos fiéis, nós precisamos entender um alerta de Deus para nós. Olha como isso é profundo. Ninguém cai de uma vez. Existem sinais. Ninguém cai de uma vez. Existem sinais. As quedas espirituais, ela acontece quando nós deixamos de vigiar. Quando o nosso foco se perde, não é mais Cristo. É quase sempre com pequenas concessões que nós abrimos. Vamos entrar na parte de emagrecer, vai. Hoje eu mereço comer uma torta de chocolate. Mas eu não estou fazendo dieta? Por que só hoje eu mereço? Então são concessões que nós abrimos, que é aonde nós falhamos. É aonde nós caímos. É aonde nós abrimos as brechas para coisas que nós achamos que são inofensíveis. São coisas que a gente acha que não vai ter tanto peso sobre a nossa vida espiritual. Mas Deus, queridos, quer que aos poucos nós nos afastamos desses perigos. Aos poucos, no dia a dia, nós possamos estar com o nosso coração ligado com o coração de Deus. A Bíblia, ela está recheada de grandes exemplos. Sejam eles bons ou sejam eles ruins. Porque tem alguns exemplos na Bíblia que são ruins. Mas todos eles irão nos ensinar a sermos um cristão melhor. Ou ser um pouco melhor, ou não errar aonde aquele irmão errou. E eu quero citar alguns desses homens no decorrer da mensagem nesta noite. E o primeiro é Sansão. Sansão, ele não caiu de uma vez. Olha só, é aquilo que a gente está falando aqui. Ele começou cedendo aos pouquinhos, brincando com pequenos limites do pecado. Ignorou os alertas, ele desprezou os conselhos e, por fim, ele achou que nada aconteceria com ele. Às vezes nós agimos assim também. Nós desprezamos os conselhos, nós ignoramos os alertas, fingimos que não estamos vendo, mas aquilo terá um preço, e lá na frente irá cobrar de nós. Cada brecha aberta parecia pequena aos olhos de Sansão. Ele não via problemas naquilo, mas juntas, queridos,
destruíram a sua força, o afastaram da presença de Deus, afastou aquele coração que amava a Deus, afastou do propósito de Deus. E isso só acontece lá atrás? Não, acontece com a gente, hoje, no dia de hoje também. E o que nós podemos tirar de lição com a queda de Sansão? Que não são os grandes pecados que normalmente nos derrubam, mas sim, são as pequenas brechas, são as pequenas raposinhas que nós enfrentamos no dia a dia. Nós, a Igreja do Senhor, precisamos aprender a vigiar, sermos prudentes no dia a dia da nossa vida. Nós precisamos saber, ter discernimento com os nossos desejos, aquilo que você deseja. As nossas palavras, ela tem peso, ela tem poder. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos hábitos, deixar aqueles maus hábitos de lá de trás, renovar os nossos hábitos, que sejam bons hábitos, das nossas escolhas. E o mais perigoso, queridos, o nosso coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhece? O coração pode nos enganar, o coração pode nos trair, quando nós seguimos só os nossos sentimentos, só as nossas emoções. Por isso nós precisamos permitir que Deus, Ele governe o nosso coração, que Ele esteja presente nas decisões que nós iremos tomar no dia de amanhã. No dia de hoje, se você tiver que sair daqui e tiver que tomar alguma decisão, que o Senhor faça parte dela, que Ele esteja guiando cada um de nós, guiando os nossos passos, pela verdade do Senhor, pela sua verdade, pela sua palavra, e não pelas nossas emoções. Quem não vigia nas pequenas brechas, nas raposinhas, queridos, acaba caindo em grandes destruições, negligenciando a fidelidade a Deus. Nosso segundo ponto: pequenas obediências formam o caráter aprovado. 1 Samuel 15:22 diz assim: eis que obedecer é melhor que sacrificar. Deus, Ele valoriza a nossa obediência, mesmo quando nos parece ser algo muito simples. Nós tivemos uma reunião, no final do ano, a gente sempre faz reunião aqui, e nós colocamos, como meta, sermos pontuais no dia em que você irá servir ao Senhor. E parece tão simples, essa meta de ser alcançada, e muitas vezes não, porque o inimigo, ele trabalha para que você não seja fiel nisso. Se eu tenho que chegar aqui às 5 horas, vai cair um toró bravo, seu pneu vai furar, a criança vai chorar, você vai ter que trocar a fralda, vai fazer um monte de coisa, só para que você não esteja às 5 horas aqui, para que a sua palavra não seja sim, sim. Então, queridos, Deus valoriza a nossa obediência, mesmo nas coisas mais simples que nós podemos achar aos nossos olhos. Pequenas brechas levam homens e mulheres a quedas. Não é só os homens que caem, nós mulheres caímos também, viu? Se nós não vigiarmos, se nós não consagrarmos o nosso coração a Deus, se as nossas palavras não forem palavras santas, coerentes, administradas pelo Espírito Santo, nós mulheres caímos também. A fraqueza não está só no coração do homem, está no coração da mulher também. Lembra de Eva? É outra história. Mas a Bíblia também nos mostra o outro lado.
pequenas atitudes de obediências vividas, ela constrói um caráter que Deus honra e que Deus pode confiar. E assim Ele irá usar para a sua glória. Vamos falar de José. José foi fiel quando ninguém o via, lá no secreto. Ele recusou o pecado quando esteve diante dele. Ali, uma mulher estava diante dele, o pecado, e ele a recusou. Ele fugiu da tentação. Ele foi íntegro na casa de Potifar. Olha a diferença. Ele foi íntegro na casa de Potifar. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu justo. Ele permaneceu confiante em Deus quando ele esteve na prisão. Essa semana o pastor Elias colocou uma mensagem linda, maravilhosa sobre José. Quem não leu, leia. É maravilhosa. E antes de governar o Egito, queridos, Deus trabalhou profundamente o caráter de José. E às vezes nós estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma provação, que nós não estamos nem entendendo o que está acontecendo. Mas Deus sabe, Ele está provando o nosso caráter. Ele está provando para ver se realmente eu sou fiel a Ele. Se eu não vou sair murmurando ou se eu não vou sair dando as costas para o Senhor. E trazendo para nós. Então Deus trabalha em quem nós somos. Nós chegamos aqui, quando nós conhecemos a Cristo, com uma vida totalmente perturbada, cansado, em pecado. E Deus, Ele vai transformando essa vida. Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha na nossa vida. Antes de usar a pessoa que nós nos tornamos. Então ontem, quando eu me converti, eu era uma pecadora terrível. E o que Deus fez na minha vida? Primeiro, Ele transformou o meu caráter. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Para que hoje eu pudesse estar aqui, falando do amor de Cristo e da sua palavra. Para que ela venha de encontro com as nossas vidas. Então Deus primeiro Ele transforma a nossa vida. Para depois usar a pessoa que você se tornou. Em Coríntios 4:2, 1 Coríntios 4:2 diz assim: ora, além disso, o que se espera, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Para quem não sabe, despenseiros é aquele a quem foi confiado algo que não lhe pertence. Por exemplo, tempo não nos pertence, pertence a Deus. Dons, o dom que Deus te deu, não te pertence, pertence a Deus. Recursos que nós temos, nosso emprego, nosso salário, nossa casa, nosso carro, não é nosso. Foi Deus que nos deu. Pessoas, a palavra de Deus. E isso, queridos, não se limita só na vida dos líderes ou dos pastores. Mas todos nós que somos cristãos, somos um despenseiro. Todos nós somos despenseiro de Deus. Todos nós recebemos algo da parte de Deus para administrar. Então todos nós temos algo para administrar que Deus colocou em nossas mãos, inclusive a nossa fidelidade. Ser fiel no pouco, queridos, não chama a atenção de homem algum, viu? Esses dias atrás o meu esposo falou assim: puxa vida, acho que eu levei uma multa. A gente estava indo para a chácara, aí colocaram uns coisas lá para dar multa. E aí nós passamos, e não estava correndo, estava devagar. Só que ali é uma estradinha que você tem que ir mais devagar ainda. E nós passamos, e aí ele falou: puxa vida,
Eu tento fazer tudo certo. Tento ser uma pessoa honesta. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que quer fazer as coisas que agrade a Deus. E só toma na cabeça, eu já levei outra multa. Às vezes isso pode parar a nossa mente, né? Puxa vida, eu faço tudo certo. Eu faço tudo direitinho. Mas, queridos, ser fiel no pouco, isso não vai chamar a atenção de homem algum, viu? Mas atrai o olhar de Deus para você. E essa é a diferença, para que você continue sendo fiel ao Senhor. O nosso terceiro ponto, Deus confia o muito a quem é fiel no pouco. Mateus 25, 21 diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Depois que Deus trabalhou o nosso caráter, Ele nos ensina algo muito importante, queridos. O muito nunca vem antes do pouco. Isso é fato. Você já ouviu, ou você mesmo já falou, que para a pessoa dar valor nas coisas que ela tem, é necessário que ela compre. Você pode até ajudar, mas não é bom você ir lá e comprar o seu carro, você ir lá e pagar a sua casa, saber que você está trabalhando para conquistar aquilo. É muito bom isso, porque nós vamos dar valor, nós vamos reconhecer o senhorio naquilo que nós temos. Toda ajuda é bem-vinda, glória a Deus por isso, mas é muito bom você batalhar para ter. Então, o pouco que você tem é um agir de Deus na sua vida, para que algo maior possa estar chegando. Mas se você não valoriza nem o pouco que você tem, quem dirá quando chegar algo maior? Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, que são obedientes. Nós não somos assim com os nossos filhos? Nós temos prazer em abençoar eles, quando eles são obedientes a nós. Nós temos prazer em abençoar os nossos netos, quando eles são obedientes a nós. E Deus é assim conosco também. Deus nos abençoa, porque Ele vê em nós filhos fiéis, filhos que reconhecem, que estão contentes, mesmo no pouco. E isso faz a diferença, como Deus irá agir na nossa vida. Davi, antes de ser rei, queridos, ele foi fiel cuidando de ovelhas. E para quem já trabalhou em campo, no campo, né, colhendo frutas, colhendo o que quer que seja, plantando, ou cuidando de ovelhas, vacas, né, bois, vacas, sabe o trabalho que dá, sabe como é difícil manter aquilo, sabe como é difícil, trabalhoso, trabalhar num campo. Aí, e Davi, ele trabalhava nesse campo sozinho, não tinha holofotes em cima dele, ele estava ali trabalhando com suas ovelhas, no silêncio, no seu secreto com Deus. E ali, naquele tempo, criou-se uma intimidade com Deus. Criou-se um relacionamento com Deus. E muitas das vezes, neste momento sozinho, difícil, ele venceu muitas batalhas que ninguém viu. E é assim conosco também. Nós iremos passar por momentos onde nós vamos estar sozinhos, sem holofotes, só eu e Deus. E ali eu vou travar batalhas, aonde o Senhor estará comigo, e eu vencerei, porque Deus está comigo. Amém, queridos? Naquele lugar, Deus o preparou para o trono. Não foi em vão o sofrimento dele.
as dificuldades que ele enfrentou lá no campo. E o trono foi consequência da fidelidade de Davi a Deus, no pouco que ele tinha. Do improvável, queridos, ele foi escolhido de Deus. Aos nossos olhos, muitas vezes, nós podemos parecer para as pessoas improváveis. Mas aos olhos de Deus, nós não somos improváveis. Nós somos escolhidos. Nós fomos separados por Deus. Olha a diferença. Deus olha para você como um filho, como uma filha, separado, para morar com Ele no céu. Precisamos aprender a não desprezar as coisas pequenas. As coisas simples, o começo simples. Eu arrumei um emprego, glória a Deus. Mas não tem nada a ver, tá? Só vou dar como exemplo. Mas eu vou ser uma recepcionista. E glória a Deus. Por você ser uma recepcionista, faça o seu melhor. Deus te abriu as portas. Deus te colocou naquele lugar. Quem sabe, você daquela recepcionista passa a ser uma secretária. De secretária, você vai ser a dentista daquele consultório. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze o início das coisas simples. Porque Deus pode transformar em coisas grandes, que você nem sabe, nem viu, nem pensa, que um dia você pode ter em suas mãos. Deus, Ele não começa mudando o lugar onde estamos. Ele começa mudando primeiro o nosso coração, a nossa vida. Quem é fiel onde está? Olha que legal. Demonstra maturidade para aquilo que ainda virá. Se você está desprezando aquilo que Deus colocou em suas mãos, você não está agradando a Deus. Mas se você estiver agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você, pela sua família, aonde você trabalha, você pode ter certeza que Deus irá trabalhar nesse meio tempo e você será abençoado onde você está. Quando Deus nos abençoa, não é só para nos mudar ou nos levar para um outro lugar. Não. Mas para nos sustentar aonde Ele irá nos colocar. Se Deus está preparando uma nova porta de emprego, você está orando por isso, e Deus irá abrir a porta para você em nome de Jesus, já se vê trabalhando, já se vê fazendo a diferença, já se vê sendo generoso na casa do Senhor, já se vê abençoando outras vidas. Seja fiel hoje, seja fiel no pouco, seja fiel no simples, pois a fidelidade, ela abre portas, queridos. Ela abre oportunidades, ela prepara caminhos para o propósito de Deus em nossas vidas. Espiritualmente falando, olha como é importante nós sermos fiéis a Deus. Como a fidelidade faz a diferença na nossa vida. Ela abre portas, ela prepara caminhos, e o propósito de Deus é derramado sobre nós. Já estou terminando. A maturidade espiritual, ela não nasce de uma só vez. Ela não nasce da noite para o dia. Cada dia da nossa vida com o Senhor, nós vamos viver algo novo. Nós vamos ser transformados. A conversão é isso. É você estar indo
de passos largos para o inferno. Aí você se converte, você ouve falar de Jesus, você crê na palavra do Senhor, você se converte, você começa a andar para o outro lado. A conversão, ela é isso. Então, quando nós nos convertemos, quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, a fidelidade faz parte do pacote. Batizar faz parte do pacote. Se batizar, descer as águas, faz parte. Você ser ofertante, dizimista, é uma demonstração do seu amor, da sua gratidão por tudo que Deus tem feito. Você ser um voluntário na igreja, é uma demonstração da sua gratidão, de você afirmar o que Deus fez por você. Não, Deus, se a gente parar para pensar, o que Deus fez por mim, Deus me salvou, Deus me perdoou, Deus me libertou da velha mulher que eu era, Deus me colocou numa nova família, Deus me deu irmãos em Cristo, que sempre caminham comigo e me ajudam a prosseguir nesta caminhada, nesta jornada. Deus colocou homens e mulheres para orar, interceder por mim. Deus abriu portas de emprego, Deus curou muitas vezes, Deus me renovou o meu casamento, transformou as nossas vidas. Deus abençoou os meus filhos, Deus abençoou os meus genros, Deus abençoou minha nora, Deus abençoou meus netos. E o que eu tenho feito para Deus? Se nós pararmos para pensar, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo para Deus, é pouco, diante de tudo que Ele tem feito por nós. E de que forma, que nós podemos ter, então, esse crescimento, essa maturidade espiritual? Tendo uma vida diária de oração, queridos. Se você não colocar gasolina no seu carro, ele anda? Sim ou não? Não. Se você não trocar de gás, você vai conseguir fazer comida? Sim ou não, meninas? Não. Assim é a nossa vida. Se nós não orarmos todos os dias, se nós não tivermos essa ligação com Deus, nós vamos enfraquecer, ao ponto de pararmos. Se eu perguntar para você, quem conhece um irmão que parou, que não vai mais para a igreja, que não serve mais ao Senhor, cantava, tocava no louvor e hoje não toca mais? Todo mundo vai levantar a mão e vai falar, eu conheço. Por quê? Porque desistiu, deixou de orar, deixou de buscar a presença de Deus, deixou de lado o compromisso com a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos alimenta todos os dias. Não seja um crente parasita, que pendura no pescoço de alguém e se alimenta do irmão, da irmã. Sério, a palavra de Deus diz isso mesmo? Nossa, eu nunca li. Não. Cresça, tenha você experiência com Deus. Busca você a palavra de Deus. Deixa Deus falar com você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então ela vai falar com você. Ela vai dizer o quanto Deus te ama. Mas ela vai dizer também, você precisa se arrumar aqui. Ajeita esse prumo aí que está meio torto. Ela vai falar, está na hora de você perdoar. Chegou o tempo de você liberar perdão. A palavra de Deus, ela nos transforma. Ela revigora a nossa vida. Ela nos traz fé. Ela nos traz esperança. Ela nos traz alegria. Ela nos traz paz com Deus. E aqui também a gente pode falar sobre crescimento, a maturidade espiritual e incluir também a nossa generosidade, as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa de Deus. Vocês viram que eu nem falei nada de ofertas e dízimos, A nossa fidelidade foi para outro lado.
Mas a gente pode incluir sim, como eu disse no começo. Tudo isso, queridos, são sementes que, se plantadas em terra fértil, produzirá em nós transformações espirituais duradouras. O que você está ouvindo hoje, planta, deixa germinar no seu coração, e você verá a diferença que fará amanhã. Deus, Ele não nos pede perfeição. Até porque nós somos humanos, somos sujeitos a falhas, a fraquezas, né? Mas Ele nos pede algo. Ele nos pede fidelidade. Pastora, eu não consigo ser fiel no dízimo e na oferta. Vamos falar um pouquinho do dízimo e da oferta. Se você não consegue ser fiel no pouco, vou dar um exemplo aqui, tá? Faz de conta que eu ganho R$500. Se eu não consigo ser fiel nos meus R$500, quando eu receber 1.500, eu também não vou ser. Nós precisamos nos policiar. Eu preciso ser fiel nos meus R$10, porque eu ganho 1.000. Ou R$100, porque eu ganho 1.000. Ah, mas eu só ganho 100. Então eu vou ser dizimista nos meus R$10. E é assim que vai, é assim que funciona. Quando nós não abençoamos a casa de Deus porque nós não queremos, nós estamos abrindo brechas. E quando nós abrimos brechas, o inimigo entra e trabalha. E aí Deus não consegue abençoar se nós não formos fiéis a Ele, por causa de nós. Agora, se eu não posso dizimar ou ofertar porque eu estou desempregada, é diferente. Mas tenha prazer. Tudo que a gente faz na casa do Senhor tem que ser com prazer. Louvar, ouvir, brincar, dançar, cantar, trazer a oferta, dízimo. Tudo tem que ser com amor, com carinho, com alegria. Mas faça essa prova com você mesmo. Pastor, a minha oferta é tão pequenininha, vou dar um testemunho para vocês. Eu já fiz algumas viagens missionárias. Já fui para o Piauí, para o Maranhão. Já fui lá para o Padre Cícero, Padrinho Cícero lá. E nós evangelizamos lá no pé daquela imagem. Já fui para Cabo Verde, na África. E esses lugares que eu fui, não era resort não, viu, queridos? Era lugares pobres, de sentar no chão batido, de terra mesmo. E eu sentar lá, com o meu prato na mão e fazer a nossa refeição, do que tinha para comer. Então, queridos, eu vi com os meus próprios olhos, uma irmã levando uma oferta para a igreja. E que oferta era essa? Ela plantava melancia no quintal dela. Ela pegou a maior melancia que tinha, levou num domingo, e abriu a melancia, e repartiu com todos os irmãos que estavam no culto naquela noite. Pensa numa melancia doce, gostosa. A outra ofertou uma galinha. Então, se a gente parar para pensar, a oferta da viúva é um exemplo maravilhoso para nós. Não importa a quantidade, queridos. Não importa o que você vai trazer. Importa a qualidade de como você está trazendo. Como que o seu louvor está chegando diante de Deus nesta noite. Ah, levante a mão, como a Nath pede, né, para nós. Não, nem precisava estar pedindo para levantar a mão, queridos. É automático isso, a minha adoração é automática. Ah, vamos bater palma, meia dúzia de irmãos. Não, queridos, vamos bater palma. Lá no mundo a gente batia palma para quem não merecia. Aqui nós estamos batendo palma para o Rei dos Reis. Para aquele que te deu vida. Para aquele que te salvou. Para aquele que traz esperanças. Amém? Deus, então, Ele não nos pede perfeição.
Ele nos pede fidelidade. Fidelidade no nosso lar, fidelidade na nossa família, fidelidade no seu emprego, na sua faculdade, fidelidade com nós mesmos, lá no secreto. E que a nossa igreja, a nossa família Hope, ela não seja apenas conhecida por grandes cultos ou por grandes trabalhos sociais, mas que as pessoas lá fora possam ver aqui em nós, a família Hope, que aqui tem irmãos fiéis no pouco, que aqui tem homens e mulheres fiéis a Deus. E eu quero terminar com uma frase: tudo começa e termina com Cristo Jesus. É no pouco, querido, que nós provamos que Ele é o centro da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como está o seu coração, a sua família, as suas necessidades. Eu não sei se você, vindo para cá, orou pedindo uma palavra do Senhor, e não sei se é essa que foi de encontro com o seu coração. Mas Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então eu creio que assim como ela falou em meu coração, ela também está falando ao seu. Amém, queridos? Pai, graças te damos, ó Deus, por nós estarmos, Senhor, na tua presença, por ter este momento tão lindo, tão precioso, que para nós é um privilégio estarmos na tua presença. Ouvir a tua palavra e saber que o Senhor nos ama, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem o Senhor o ama, assim como nós corrigimos os nossos filhos, porque nós o amamos. Nós fomos corrigidos nesta noite, para que haja fidelidade de nós para com o Senhor, fidelidade na nossa vida, fidelidade na nossa casa, fidelidade no nosso casamento, no emprego, fidelidade. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que haja contentamento com o pouco, mas esse pouco é com o Senhor. E que haja contentamento, que haja gratidão, porque nós sabemos que nesse meio tempo, o Senhor pode fazer grandes coisas. O Senhor pode usar aquele pouco, aquele simples, e trazer algo extraordinário para nós. Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas vezes, ó Pai, que nós podemos até ter entristecido o Senhor por ter deixado de ser fiel. Pedimos perdão, que o Senhor venha, ó Pai, ao nosso encontro, para que ao levantar as nossas mãos, sejam mãos santas, que te adore, que te exalte, que bendiga o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e pela pessoa que o Senhor é. Deus, eu peço a Ti, ó Deus, dê força aos meus irmãos, aqueles que estão cansados, tristes, que chegaram aqui desanimados. Senhor, eu peço que as Tuas bênçãos sejam sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Fortaleça a fé deles, ó Pai, para que o inimigo não entre e não tenha brechas em nossas vidas, para que ele não venha atuar nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós fechamos toda brecha de iniquidade, toda brecha de pecado, toda brecha, Senhor, de infidelidade, toda brecha de injustiça. E nós clamamos a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre nós. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, e aquele pouco de amanhã, nós possamos ser gratos, por tudo que nós temos recebido do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus, amém.